Você acabou de entrar no mestrado, está perdido com tanta informação e basicamente não sabe o que fazer? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar como você pode planejar sua pesquisa nesses 2 anos de mestrado. Eu sou a Prof. Sumária do canal Ciência em Suma e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Sem mais delongas, vamos lá em relação ao planejamento da pesquisa, especialmente para os alunos ingressantes, tanto no mestrado quanto no doutorado, tá bom? Isso serve para você pós-graduando em geral. Basicamente, esse planejamento consiste em 3 fases. São elas: a fase decisória, a fase construtiva e a fase redacional. Então são essas 3 fases aí que consiste o planejamento da sua pesquisa, seja ela de mestrado ou de doutorado. Só que há um porém, né? Vocês sabem que o mestrado ele é realizado aí por um período de 2 anos. Você pode defender com menos tempo ou com mais tempo, é claro. Tá? Dependendo aí do programa de pós-graduação, dá uma olhadinha lá no regimento da pós-graduação, do programa que você ingressou e veja em relação ao tempo, tanto do mestrado quanto do doutorado. Isso é importante, dá uma olhadinha lá. Então vamos lá, eu vou explicar cada uma dessas fases para você entender e poder se planejar melhor no desenvolvimento aí da sua pesquisa. E a primeira delas é a fase decisória. Nessa fase, pessoal, você ainda está em namoro aí com a pesquisa, ainda está decidindo o tema, está escrevendo o pré-projeto, ainda está conversando com o seu orientador, essa etapa ainda é um mar de rosas. Você não sabe o que aguarda. Mas enfim, essa fase decisória, pessoal, é esse momento de decisão, basicamente, né? Você ainda está com muita coisa indecisa, né? Então você precisa conversar com o seu orientador, fazer muitas leituras, definir o problema, definir os objetivos da pesquisa, reformular aquele pré-projeto que você escreveu, uma vez que você vai conversar ainda com o seu orientador em várias reuniões, tá? Para alguns pós-graduandos, essa fase se torna mais fácil. No seguinte sentido: se esse pós-graduando passou pela seleção, tanto de mestrado quanto de doutorado, naquelas etapas que tem da escrita do pré-projeto, entrevista, tá? Todas aquelas etapas que existem alguns programas de pós-graduação. Por que eu falo que essas pessoas têm vantagem? Porque foi necessário você se preparar para esse processo seletivo. Foi necessário você escrever um pré-projeto. Foi necessário você escolher antecipadamente o orientador e, consequentemente, a linha de pesquisa que você pretende ingressar, ter o foco da sua pesquisa, tá? Em outros programas a gente não tem essa oportunidade, que foi o meu caso, né? Quando eu fiz o mestrado, na época, não tinha todas essas etapas, né? Não precisei escrever um pré-projeto, não precisei passar por entrevista, não precisei procurar um orientador com antecedência, tá? Então, no programa de pós-graduação que eu ingressei no mestrado, que foi lá na USP de São Carlos, a única etapa era a prova escrita. E uma vez que o aluno passou, aí sim, né, ia escolher o orientador e depois ia conversar com o orientador para ver aí o projeto. Ainda mais na minha situação, que eu não era da cidade de São Carlos, então eu tive que viajar para essa cidade, fazer a prova lá e não conhecia ninguém, não conhecia nenhum orientador, tá? Então foi um grande desafio, sim, claro. Então, a minha sorte foi que o meu orientador já tinha um projeto, né, aprovado pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, tá? Então, já tinha um recurso financeiro garantido e o projeto, né, que foi destinado a mim se encaixava dentro desse projeto maior que ele já tinha
o financiamento, tá? Então ficou mais fácil, porque quando eu cheguei lá, uma vez escolhido o orientador, eu já sabia o que eu iria fazer. Ele só me passou a parte do projeto que me cabia fazer, tá? Mas nem todos os programas de pós-graduação, né, são assim. Então, aqueles que fazem previamente o pré-projeto, passam pela entrevista, escolhem o orientador antecipadamente, né, tem suas vantagens. E se você está gostando do conteúdo desse vídeo, aproveita e já dá um like. E quem ainda não é inscrito, se inscreve para o algoritmo entender que o conteúdo é relevante e assim poder levar esse vídeo para mais pessoas e ajudar aqui no crescimento do canal Ciência em Suma. E a segunda fase da pesquisa é a fase construtiva. É nessa fase, pessoal, que você vai realizar de fato o trabalho, seja ele experimental ou trabalho de campo, ou qualquer outro tipo de pesquisa que você definiu lá na fase decisória juntamente com o seu orientador, tá? Então é nessa fase que você vai colocar a mão na massa de fato e irá realizar a sua pesquisa, seja experimental ou não. No meu caso, eu desenvolvi a pesquisa experimental, ou seja, toda a minha pesquisa de mestrado foi desenvolvida no laboratório. Então, nessa fase construtiva, você já tem que ter em mente qual o seu problema de pesquisa, definido na fase anterior, tá? Então, você só vai partir de fato para a prática quando você tiver tudo definido, tanto o problema de pesquisa quanto os objetivos, seja ele geral ou específico. Se você não sabe ainda qual a estrutura de um pré-projeto, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição aqui desse vídeo um vídeo que eu fiz sobre como elaborar um pré-projeto. Depois você dá uma olhadinha lá. Então, nessa fase construtiva, tudo já tem que estar definido, tá? Inclusive, primordialmente, a metodologia do trabalho. Você não pode ir a campo, você não pode ir para o laboratório, você não pode fazer qualquer outro tipo de ação de pesquisa sem ter os métodos bem claros, bem determinados, bem sequenciados, porque senão você vai ficar perdido e não vai conseguir resolver nada, não vai conseguir desenvolver a pesquisa de forma alguma. Então, se planeje muito bem quanto a isso. É para isso que serve o cronograma de pesquisa, tá? Muitos alunos fazem lá o cronograma, mas não cumprem nada do que está lá escrito. Só escreveu lá no pré-projeto e deixou lá, ó, nunca mais olhou o cronograma. Gente, o cronograma é para ser seguido. Dá uma olhadinha sempre no cronograma de atividades da sua pesquisa, porque senão você não vai conseguir finalizar essa pesquisa em tempo hábil, né? No caso do mestrado, 2 anos, no caso do doutorado, de 4 anos, no caso do doutorado direto, 6 anos. Então fique atento a isso. Então, nessa etapa também ocorre a coleta de dados, que é extremamente importante para a realização da tua pesquisa. Sem essa coleta de dados, não há pesquisa de fato, certo? Se você não tiver tudo bem definido, tá? Definido previamente lá na etapa decisória, também vai ficar difícil realizar essa coleta de dados. Escute o que a prof está falando. E a última etapa é a etapa redacional. Geralmente, pessoal, essa etapa redacional é realizada nos últimos 6 meses da pesquisa, tá? Geralmente quando está próximo ali da qualificação, né? Ou ali no último ano do mestrado ou do doutorado, tá? Porque a gente precisa escrever, né, uma qualificação para apresentar para uma banca e avaliar nosso trabalho, geralmente na metade do curso, né? Seja do mestrado ou do doutorado. Essa é a qualificação. E se você quiser saber o que é qualificação, deixa aqui nos comentários, hashtag que é qualificação prof, que eu faço um vídeo sobre isso. E é nessa fase redacional que você vai organizar as ideias, você vai organizar todos os dados que você coletou durante a sua pesquisa. Você vai fazer análise dos dados, você vai escrever, você vai ler,
você vai reescrever, você vai ler, você vai reler, que é uma das etapas mais demoradas da pesquisa, tá? É fácil lá coletar os dados, fazer o experimento e tal, mas analisar os dados, colocar eles no papel, escrever sobre isso, ler a literatura, né, mais recente que diz respeito a esse tema da sua pesquisa, requer muito tempo, tá? Então, se programe muito bem para essa etapa, porque senão você não vai defender no prazo, tá? E se prepare, porque na pós-graduação o que mais vai ter é prazo, e você vai estar por aqui de tanta coisa que você vai ter que fazer. Então se programe desde o início, para quando chegar nessa etapa você não ficar, né, sobrecarregado, ok? E nessa etapa redacional você vai precisar da tão temida normas da ABNT, seja para escrever o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese ou artigo científico. Você vai precisar seguir normas, tá? E geralmente as instituições brasileiras seguem as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Recapitulando, pessoal, o planejamento de toda e qualquer pesquisa exige 3 etapas. São elas: a etapa decisória, a etapa construtiva e a etapa redacional. Siga todas elas em tempo hábil, que você com certeza se dará bem no desenvolvimento da sua pesquisa, seja de mestrado, seja de doutorado, seja de especialização ou até mesmo o seu TCC. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, e até o próximo vídeo!